Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, a gente está aqui nesse momento agora para conversar um pouco sobre a obra Aos Homens do Nosso Tempo de Hilda Hilst, ou Hilda Hilst, como você preferir pronunciar. É preciso que, antes da gente avançar um pouco na escrita desse poema, né, dessa parte de um livro, de uma obra da Hilda Hilst, que a gente converse um pouco e entenda um pouco sobre o perfil dela. Bom, a Hilda Hilst é uma poetisa, ela nasceu no interior de São Paulo, né? E além de poetisa, ela era cronista, dramaturga. Ela tinha muito bem enviesada essa vertente artística, né? Literária. E não apenas como escritora, mas também como artista, por assim dizer. A linguagem da Hilda Hilst, ela sempre foi permeada por uma ousadia. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Tanto que até hoje a forma como a gente vê a Hilda Hilst é uma forma de admiração, porque para aquela época, sobretudo pela conjuntura na qual a Hilda Hilst ela começa a produzir, ela é uma escritora que atrai a atenção porque ela tem uma ousadia e uma coragem que não era comum para as mulheres daquela época, né? Ela falava muito sobre desejo, sobre liberdade, sobre, enfim, a questão do ser humano. Inclusive, o jeito que ela fala e que ela escreve tem muito a ver com o jeito do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta da segunda geração do modernismo e em quem ela se aproxima, né? Ela admira e acaba influenciando o jeito dela escrever. Não apenas ele, é claro, mas vários outros poetas da segunda geração. Muito embora ela seja de terceira geração, os poetas da segunda geração, sobretudo Carlos Drummond, influenciam o estilo de escrita dela. Ela cursou direito, além do viés artístico, mas ela era vista como uma mulher boêmia. O que eu quero dizer com isso? Que a Hilda Hilst, ela era vista como uma mulher que gozava muito da vida, que saía, que bebia, que curtia. E aí isso, de certa forma, fazia com que a Hilda Hilst ela fugisse aos padrões estabelecidos pela sociedade para uma mulher ser respeitada e admirada, sobretudo a época em que ela começa a escrever. Vale lembrar que o contexto no qual ela se insere, ela é uma poetisa, uma escritora de terceira geração do modernismo, mas ela começa a escrever ali em 1945, né? Sobretudo nesse contexto, a gente considera o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que vocês já estão antenados aí com as características do modernismo, a conjuntura social do modernismo nessa época. Então a gente tem grandes transformações, não apenas políticas, mas também sociais ocorrendo ali, o fim do Estado Novo, mas todo esse contexto, sobretudo ditatorial, fascista, machista, não apenas no Brasil, mas vale dizer ao redor do mundo, faz com que a Hilda Hilst não se intimide, mas ao contrário, ela escreva e diga que lhe dê voz ao poeta e dê voz ao povo, ao homem, né? Sobretudo ao homem do seu tempo, que também é o homem do nosso tempo. E aí, a Hilda Hilst, nesse período, ela publica um livro chamado Júbilo Memória, Noviciado da Paixão, do qual os poemas, o capítulo, né? A parte do livro Aos Homens do Nosso Tempo surge. Então, quando eu falo dos poemas aos homens do nosso tempo, eu não estou falando apenas de um poema. Na verdade, são 17 cantos, que são 17 obras poéticas, 17 poemas, que fazem parte da última, diríamos assim, do último capítulo, da última parte do livro Júbilo Memória, Noviciado da Paixão. Então, não falo apenas de um poema, mas de um conglomerado, né? Uma espécie de antologia com 17 cantos, onde a gente trata do místico, da morte, dos amores, mas também de uma crítica social à opressão
e ao desejo do fascismo ou dos governos totalitários de cercear a liberdade e de calar o povo. Então, aos homens do nosso tempo não apenas empodera a voz do poeta, colocando o poeta num patamar de aquele que exerce a função social de fazer o povo sentir e também pensar e defender a voz e o direito à liberdade que o povo tem, mas é também uma obra que enaltece a função do poeta, ao passo que não perde o lirismo, a emoção, o sentimento que é bem próprio da escrita da Hilda Rich, e defende também as liberdades individuais. Nesse sentido, é preciso que a gente entenda que, embora a Hilda Hilst ela tenha um estilo de escrita que é característico da terceira geração, vale lembrar que essa escrita dela não obedece a um padrão muito extremamente enquadrado, encaixado ali na geração de 45, porque embora ela tenha uma estrutura estética de poema tradicional, ela não é muito adepta às técnicas que a geração de 45 resgatam, né? Então, o verso livre e o verso branco aparecem muito no estilo da Hilda Rich, né? Ela falece, ela morre em 2004, e o sonho que a Hilda Rich tinha era de ser lida. Por isso ela produz, né? Ela em determinado momento, isso é uma sacada que ela tem. Ela produz, tem até um fato interessante. Ela produz um livro com a intenção clara de ser lida. Porque ela era muito conhecida, mas ela era conhecida pelo estilo de vida que ela tinha. E ela não queria isso, ela queria ser lida e conhecida pelas qualidades de escritora que ela tinha. Então ela fala bem assim, tem uma hora que ela enfrenta, ela peita as editoras, né? E ela fala bem assim, vocês me conhecem, mas vocês não me leem? Pois agora vocês vão me ler. E aí ela cria uma obra, é uma trilogia pornográfica, né? E nessa obra, nessa trilogia pornográfica, ela põe uma criança de, em tese, ali, 8 anos, para falar de coisas que tangenciam ali a sexualidade, a pornografia, por assim dizer. E aí a criança vai, é claro, utilizando ali uma nomenclatura infantil, por exemplo, o pênis vai chamar de Bilal e tal, mas essa trilogia que a Hilda Rich produz traz à tona questões que tangenciam a sexualidade e a pornografia, colocado como se fosse uma criança. Então ela recebeu muitas críticas, né? Quando eu lembro que algumas entrevistas que vi, o repórter falava assim, poxa, mas seu livro é visto como um livro repugnante. Mas ele é repugnante. Seu livro é visto como uma obra execrável, mas ele é execrável. É visto como algo que é detestável e pornográfico. E é assim que eu quero que vejam. Eu quero que me vejam como um anjo pornográfico. E assim, inúmeras vezes ela se auto-intitulava também assim, um anjo pornográfico, tanto que muitas vezes a ela atribuíam a ideia de que assim, a santa Hilda Rich levantou a saia. Então, essa vida boêmia e a vida corajosa que essa mulher tinha de dizer o que sentia e de enfrentar o mercado pornográfico, inclusive, a essa época ela fala bem assim, a função do meu livro é dar uma banana para o mercado editorial, que nunca quis me publicar e nunca me deu a atenção que eu merecia. Então, dessa forma, ela atraiu a atenção e, de fato, ela foi lida. Ela ganhou inúmeros prêmios em vida, ela não foi reconhecida apenas quando faleceu. Né? Hoje a gente tem até museus que homenageiam a sua memória, enfim, ela colecionou prêmios. Mas vale lembrar que ela conseguiu, com toda essa coragem e essa tenacidade, ela conseguiu ser lida ainda em vida, né? A estratégia dela deu certo. E aí, nesse sentido, a obra, os poemas aos homens do nosso tempo, do livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, elas retratam, primeiro, uma crítica à voz, aos governos ditatoriais que calavam a voz do povo e que tiravam a liberdade do povo. Mas também
em toda essa obra, ela evidencia e ela põe toda essa crítica perpassada por uma penumbra, né? Um véu de lirismo e de paixão e de recurso lírico que a Hilda Rich tinha. Ela falava bem assim: não faz sentido dizer se não dizer por meio da poesia, se não dizer por meio do lirismo. Então ela não era apenas uma escritora chocante, ela era também artística e também era uma escritora corajosa, determinada, forte, mas cheia de sentimentos e de emoção. E aos homens do nosso tempo conversa não apenas com os homens do tempo da Hilda Rich, mas também os políticos do nosso tempo, né? Que fazem de tudo pelo dinheiro, é uma crítica clara e evidente ao consumismo, fazem tudo pela grana, pelo ouro, que é muitas vezes metaforizado em seus poemas, e que fazem de tudo para ter, mas que não representam o povo e que não valorizam o seu povo. Então, a não há como ler Hilda Hilst sem considerar todo esse contexto, toda essa dimensão poética, mas também social na qual ela se insere, né? E aí eu acho bacana, e aí finaliza essa fala com uma reflexão que ela faz em um dos cantos, né? Que são os capítulos lá dos poemas aos homens do nosso tempo. Ela diz assim, que os políticos e esses fascistas, né? Que assim ela os nomina, ela diz que em seus túmulos, em seus jazigos, eles não encontrarão flores, mas encontrarão gritos dos homens que foram mortos para serem silenciados por esses que deveriam representar o povo. Então ela realmente era uma mulher cheia de poética, mas cheia de coragem e tenacidade. Tá bom, gente? A gente se encontra depois. Espero ter ajudado com esse vídeo. Fiquem com Deus.